Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos dessa noite de frio aqui no interior de São Paulo. Um monte de gente esperando a live de hoje, porque a live de hoje vai ser sensacional. Que hoje a gente tá aí com o Alex Bitten, que é um escritor maravilhoso, que tem assim umas obras sensacionais e que tá com vários projetos bem legais também agora, começando, e a gente vai falar sobre tudo isso. Então, só tô esperando ele entrar aqui pra gente começar a conversar com ele. Ó, o Rafa chegando. Boa noite, Rafa. Tudo bem? Aí, o Alex chegando. Boa noite, Alex. Vou te chamar aqui. Aí, boa noite, Alex. Olá, Fabiana, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo com você, tudo bem? Tudo bem? Meio friozinho aqui em São Paulo, mas estamos sobrevivendo, esperando a chuva. Imagina aqui no sul, né? Pois é, imagino. Aqui é mais frio, aqui tá frio, aqui tá em torno hoje de 15 graus. A tendência é que hoje à noite esfrie um pouco mais. Na região da Serra Catarinense deve chegar a 5, 4 graus aí. O negócio é tirar os cobertores do Aqui guarda-roupa, tomar um vinho, acender né? lareira, essas coisas, Ler um né? bom livro, Ler um bom livro também é uma ótima pedida. né? Pessoal, antes da gente começar a conversar mais assim a fundo com o Alex, eu queria falar aqui, se os deuses da internet permitirem, essa live a gente vai salvar lá no canal do Língua e Literatura, provavelmente não hoje, mas daqui uns dias. E eu vou deixar aqui no meu Instagram lá embaixo, tá o link do blog Língua e Literatura da entrevista que eu fiz com o Alex em 2018, que foi quando a gente se conheceu. E aí Sim, lá na sim. entrevista tem todos os links para entrar em contato com o Alex, Instagram, Facebook, e também do lado tem os livros todinhos dele ali para entrar já na Amazon e comprar todos eles. Porque assim, a lista é grande dos livros publicados do Alex e ele veio contar um pouquinho pra gente, né? Fala um pouco primeiro de você, Alex, pra gente. Então, eu moro aqui numa cidade chamada Tubarão, Santa Catarina. Eu escrevo desde os 16 anos. Tipo, sempre tive uma vontade, assim, várias histórias foram passando pela minha mente, até que eu resolvi um dia publicar, escrever uma delas. E aí fiz uma publicação, um projeto piloto, deu muito certo. E aí fui melhorando, né? A escrita, ela é um trabalho constante. Então, assim, a escrita é um aprimoramento individual, é uma coisa bem solitária, no sentido de você produzir um texto, né? Assim, e de lá para cá, eu já escrevi 7 romances. Meu gênero literário é ficção, romance e ficção histórica, né? Então, a grande maioria dos meus livros eu faço um trabalho de pesquisa sobre um fato histórico e dentro desse fato histórico, com personagens reais, eu crio personagens de ficção. Um trabalho que demanda pesquisa, demanda bastante ajuste de enredo para você conseguir sincronizar os dados da história real com os personagens de ficção. Sim, é intenso, né? O trabalho de ficção histórica é intensa e a gente até vai falar mais um pouquinho sobre isso aí, mas eu tô também, acabei de escrever aí, não na pegada que você faz, mas também uma coisa meio histórica e dá um pouco de medo, né? De você errar nos dados, ou senão de você ofender alguém, né? Sim, Ou sim. senão alguém que vá ler e saiba mais do que você, porque sempre tem gente que sabe mais que você e vai falar assim, nossa, isso daqui é tudo uma grande bobagem, né? Assim, esse negócio entre a realidade e a ficção é uma coisa difícil e tênue, né, para conseguir
equilibrar ali, né? Então, isso tudo que você falou é verdade. Assim, como tudo na vida, quando você se dispõe a trabalhar com texto, ou teatro, ou música, você sempre vai sofrer, não é sofrer, você sempre vai ser analisado o teu trabalho. Né? A arte em si vão sofrer críticas, elogios. O Sim, importante é você avaliar que você está sempre em constante crescimento. Né? processo. Então, eu já recebi muitas críticas muito interessantes que eu procuro aprimorar e críticas no sentido de comentários, mas bom, isso acho acredito que não é muito o meu interesse, não é muito, acredito que não é bem por aí, acho que o meu trabalho não foi nessa linha, né? Mas é isso mesmo, mas eu não vejo o desafio seu ali, eu vejo com muito bons olhos. Assim, acho que a gente tem que criar material literário mesmo e colocar Sim, à prova, assim, colocar para as pessoas para divulgar o nosso trabalho. sim, sim. Os romances históricos, eu acho, assim, no meu ponto de vista, eles são árduos a serem feitos, né? Ele demanda um trabalho grande. Mas, enfim. Daí, assim, mas você falou que sempre escreveu e tal, mas você é um cara também das exatas, né? Terça-feira eu estava conversando com o Sim. Fábulos, que é um contador, e agora, de 2018 para cá, ele se transformou aí, descobriu a veia poética. E você também é da área das exatas, mas sempre teve aí esse lado literário junto com você, né? Como é que você lida aí com essas duas partes? Então, eu tenho a minha profissão, eu sou analista de sistemas, eu até costumo brincar que eu já fui garoto de programa, quando era mas aí foi passando o tempo, fui envelhecendo, e aí hoje eu sou, na verdade, sou analista de sistemas, coordenador de uma equipe de tecnologia numa fábrica, né, uma cidade próxima de onde eu moro. Mas a literatura sempre esteve presente na minha vida, assim, muito forte. Assim. Então eu vejo como duas coisas que se complementam. Porque Sim, ao mesmo tempo que eu tenho, pelo menos comigo, essa questão da lógica, da precisão, da análise, da abordagem sobre vários temas, eu tenho essa questão da criatividade. E há uma coisa muito importante aqui, Fabiana, que é importante ressaltar, e eu costumo falar isso sobre as palestras, que às vezes eu converso com alguns alunos aqui ou em colégios, aqui na universidade, que eu já tive a oportunidade de fazer, é que todas as profissões elas demandam uma área de criatividade, uma área de imaginação. Então, e a literatura, ela é um dos mecanismos que te proporciona tu melhorar, ou seja, tu aprimorar a tua análise, né, ou a tua criatividade, a tua imaginação. Então, eu vou te dar um exemplo. Na minha profissão, eu sou analista de sistemas. Eu tenho que fazer sim. a minha profissão que eu tenho, né, além da minha arte de escritor, mas uma das coisas que tem é você analisar diferentes situações e elaborar diferentes cenários para você definir qual é o melhor cenário na construção de um software ou de uma solução digital, computacional. O médico tem a mesma coisa, ele tem que analisar as informações que ele recebe, por exemplo, de um paciente para realizar um diagnóstico, e assim o arquiteto na elaboração de uma casa, assim, todas as áreas têm. E aí eu acredito que uma das coisas que a gente deveria falar e comentar e divulgar mais é que nisso sim a leitura, além de melhorar o nosso vocabulário, de melhorar todas as coisas que a gente já vai, que choveríamos numa olhada, de falar as vantagens da literatura, uma delas é realmente nos proporcionar a capacidade de melhorarmos a nossa imaginação diante de problemas e melhorar as soluções. Eu Exato. vejo essa uma questão importante. A gente carrega aquilo que lê, né? A gente acumula mundos novos e novos conhecimentos, é imprescindível, né? E até mesmo nesse momento de pandemia, eu acho que a literatura é um alento, né? Esses mundos diferentes que tem dentro das narrativas, eles nos levam a sair um pouco dessa angústia toda que as pessoas têm vivido, né? Então, eu acho que a ficção aí é mágica mesmo, né, nesse momento. E você é um cara que fez Então, muita ficção, né? Você começou com o Espírito da Noite, não é isso? isso. Esse foi o meu primeiro projeto.
E até tem uma passagem bastante interessante. Eu comecei os personagens, eu comecei a ler e a ter as minhas próprias histórias, e as próprias histórias foram aumentando o número de personagens. E um dia eu conversei com uma tia que eu tinha, e era professora de história, e comentei com ela, assim, olha, tem um monte de histórias que não saem da minha mente. Eu venho de uma família de escritores, de professores. Minha mãe era professora, minha tia professora, minha irmã, meu irmão, então... Só você que fugiu. Não, eu Fugiu também mais ou menos, né? não, eu lecionei na universidade até o ano passado, mas lecionei para a área de exatas. E aí ela me deu a ideia, olha, essas histórias elas não saem da minha mente, não tem o que eu faço, no lugar que eu esteja, os personagens vêm. Aí ela deu uma ideia, faz o seguinte, então escreve uma história, escreve, pega uma e escreve. Aí eu peguei Espírito da Noite, fiz um projeto piloto, fiz um resumo da história, né? E, bom, vou tirar essa cisma, que essas são coisas que eu acho também que são importantes. Você, às vezes, tem uma habilidade ou tem uma capacidade de fazer, e por que não experimentar essa capacidade de fazer? Aí foi o que eu fiz. Eu escrevi o piloto, que foi O Espírito da Noite, que é um romance bastante interessante, que se passa na época da independência do Brasil, e o livro teve uma aceitação muito boa. Então, assim, olha, eu acho que dá pé aí. Então, aí eu não parei mais. Aí, depois do Espírito da Noite, eu continuei escrevendo. E a escrita, ela me proporcionou conhecer muitas pessoas, de vários estados, estar com várias pessoas. Então, é muito gratificante para mim. Sim, isso é muito legal, né? Porque a escrita ela abre mesmo várias portas assim de conhecimento de mundo e de pessoas, né? E do mundo dessas pessoas também. Porque aí você começa a ler outras pessoas que são próximas a você e você, nossa, olha como é que ele pensa sobre esse assunto, né? E é muito legal isso daí. Você começou a comentar que quando começaram a surgir essas suas primeiras ideias, é, eram aquelas ideias que ficavam borbulhando e você não sabia o que fazer com elas, né? E aí você foi até a sua tia e ela te indicou, assim, então escreve, né? Aí, Exatamente. hoje à tarde, eu coloquei no Insta e nos Stories uma caixa de perguntas para o pessoal que quisesse fazer perguntas para você agora na live para a gente já preparar alguma coisa. E falando sobre isso daí, perguntaram como que é o seu processo mesmo de escrita. Sempre assim? Ficam as ideias borbulhantes e Não, as coisas evoluíram de lá para cá um pouquinho, né? Então, eu tenho feito hoje um trabalho já bem mais profissional. Eu tenho um processo de criativo, eu tenho um processo de criativo das histórias, um processo de criação, a parte de você construir, por exemplo, um projeto piloto que a gente fala de esqueleto da história, onde você, por exemplo, você tem a história principal, a trama principal, aí tem a construção dos personagens, dos protagonistas e a construção da ideia original num esqueleto. Daí eu trabalho de 3 a 6 meses e reescrevo esse esqueleto aproximadamente umas 4 vezes. O que, na verdade, esses esqueletos? São capítulos pequenos, sim. capítulos descritivos, onde ali eu coloco esses meus personagens junto dentro do texto e faço esse esqueleto. Aí depois, sim, que daí eu começo a escrever a história, e aí eu vou reunindo durante esse período material. É um processo um pouco demorado, assim, um processo de aquisição de material, de estudo, né? Até a construção do que a gente chama do primeiro, digamos assim, do primeiro piloto, primeiro esboço, né? É como se você construísse uma casa e depois fosse trabalhando a questão dos acabamentos, e aí tem todo um processo de construção, por exemplo, de criação de personagens, arquétipo do personagem, movimentação na trama. Então Sim. hoje está bem mais estruturado do que o primeiro livro que eu escrevi. Assim. A gente vai aprendendo, né, com o processo de escrita. Quanto mais se escreve, mais a gente vai aprendendo a se organizar, né? Exatamente. Eu vejo aí um Exatamente. pessoal novo que usa muito a plataforma do Wattpad e sem condenar nem nada, mas uma criançada que não tem muito cuidado, né, com a escrita. Eles simplesmente Ah, escrevem ali pela impulsão, porque a escrita ela tem esse poder também, né, de liberar alguns sentimentos ali frustrantes
e então a escrita ali acaba saindo só como uma válvula de escape e sem toda essa lapidação que há necessidade de fazer para um capricho mesmo para chegar até o leitor, né? A gente precisa pensar nesse público-alvo, né? Precisa ter um carinho. E os seus livros, assim, até a capa, a gente sente esse processo, né? De que teve um trabalho ali intenso. Isso. E aí você começou então com o Espírito da Noite e depois já começou com uma saga aí de 2 livros logo em seguida, né? Eu comecei com o Espírito da Noite, teve uma aceitação muito boa. E depois, em seguida, eu tive até tenho aqui, deixa eu te mostrar aqui os meus livros aqui, não sei se eu consigo colocar aqui. Esse aqui é Ah, o isso eu meu, não tenho ainda. já é o primeiro livro. Ele foi todo refeito, na verdade. Depois que eu fiz esse livro, eu reescrevi ele, eu aumentei a história em 100 páginas, praticamente, porque eu quis aprimorar a história um pouco mais, eu quis criar já dentro desse novo contexto de criação, né? Sim, E é um romance que se passa na época da independência do Brasil. Então, para evitar pagar a nossa primeira dívida externa, que foi o empréstimo de 2 milhões de libras esterlinas para a Inglaterra para pagar Portugal, é enviada uma expedição em busca de uma caverna de diamantes. Então, é uma história bem interessante. E aí vai uma caverna. Então, é um livro sobre patriotismo, é um livro que trabalha a questão das aventuras, né? As que aventuras legal. dos segredos das matas, o mistério. E o Espírito da Noite é um dos mistérios que tem nas matas. Então, fiz um trabalho de pesquisa muito grande assim na época da independência do Brasil, mas um livro que me deu muito prazer de escrever. Que Depois eu legal. escrevi um livro da Segunda Guerra Mundial. Aí eu fiz um trabalho de esse livro foi um livro um pouco mais demorado. Eu escrevi ele dividi em 2 partes, que é o último inimigo. Aí eu fiz um trabalho que demorou 5 anos para ficar pronto, né? Então eu li muito material. A aviação, ela é uma paixão minha também, assim. Então eu já tinha reunido muito material e aí reuni muitas informações para poder escrever o livro. Então, o livro que se passa fala do nosso patrulhamento do litoral brasileiro, é uma história de 4 militares, 4 aviadores brasileiros que acabam se envolvendo numa trama e participando dos combates aéreos na Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma história muito interessante que me deu Uau. também assim muita satisfação de escrever assim. Que legal. E assim, né, o pensamento que se tem para você criar tudo isso e ir buscando através daquilo que aconteceu. São 5 anos, né? 5 anos não são 5 dias, né? É O isso, Pablo está a gente. perguntando. O Pablo, oi para todos que entraram aí, um abraço, boa noite. E o Pablo, ele fez com a gente aí a live na terça-feira, ele está perguntando quantos livros, a gente vai falar mais ou menos um por um, né? Então a gente já falou aí dos Certo. 3 primeiros, né? Que é o Espírito da Noite, Isso. depois o Último Inimigo, que se dividiu em 2 livros, e aí Isso. depois, em seguida, veio o Navio Fantasma, né? Que é esse aqui. Isso, esse que você tem aí, deixa eu te mostrar. O último inimigo, eu tenho ele, o livro esgotou, e eu estou vendo já uma nova reedição, já também, uma nova reedição já, com outro, no mesmo padrão, com a mesma diagramação do livro que eu te mostrei ali. O livro que eu escrevi, que você tem, é da primeira edição. Da segunda edição já é também já Uma esse outra novo capa. livro com uma outra. A capa é parecida, só que agora Ah, já está com uma identidade visual. Está com o meu antes nome você ainda, né? usava Alexandre de Bittencourt, né? Isso, exatamente. Meu nome é Alexandre de Bittencourt Garcia, uma curiosidade. Aí na época até me falaram, faz o nome de Alexandre Garcia, de Alexandre Garcia. Não, né? Eu Vai não vou ficar. fazer. Não. Vai Vamos ficar, confundir vai com Alexandre. confundir e tal. Depois eu contratei uma empresa, um pessoal de marketing, e aí a gente acabou criando o nome Alex Bitten. Né? Então, isso também foi não é um padrão, assim, Fabiana, a ser seguido, mas é muito comum você ter nome de escritores, pseudônimos, sempre com 2 nomes. Assim. Então, Sim, acabei optando por esse padrão. Navio sim. Fantasma já é um livro
ele é um livro escrito na primeira pessoa, então uma coisa que é legal, que eu procuro fazer sempre, é me colocar assim em situações que eu gosto de desafio. Então, o Navio Fantasma é uma história que é um jovem médico que parte numa expedição para encontrar um navio fantasma, onde o pai dele, que era um veterano de guerra, é o capitão desse navio fantasma. Então, também é uma história que eu reescrevi ela, fiz um trabalho já de readequação nesse meu novo padrão, nesse meu novo formato, e me deu muita satisfação. Uma história escrita na primeira pessoa que fala de tramas, de piratas, Sim. navios fantasmas, uma coisa assim bem interessante também. Dá um medinho. Você sabe que Dá bom pra eu então. sou assim muito, assim, usando bem o termo, bunda mole, né? Para ler os seus livros, porque eles têm sangue, eles têm medo. Eu me travo todo. Eu não posso ler de noite os seus livros. Porque eu vou para dentro deles e aí já penso que eu estou no meio da guerra, já penso que eu estou no meio do mar. Assim, esse puxar, né, das suas narrativas, eles, pelo menos a mim, eles me puxam muito. Então, o Navio Fantasma foi um livro que eu gostei bastante, porque ele dá, assim, esse, né, tremor, assim, ele realmente nos leva às sensações. Isso, esse livro já foi muito usado em colégios aqui, em projetos aqui com colégios desde a sétima série do primeiro grau até o segundo grau, ali, os primeiros anos, segundos anos, ali com professoras de língua portuguesa. A gente já fez trabalhos muito interessantes aqui na região onde eu resido aqui, e sempre dá uma satisfação muito grande assim, de ir lá e conversar com os alunos. Acho que isso aqui é uma coisa bacana também, de conversar com os alunos e despertar a curiosidade deles, de perguntas e questionamentos sobre o trabalho de construção de histórias e personagens. É muito legal ter esse contato com os leitores, né? Aí depois disso eu tenho aqui a versão antiga, né? Saiu o confronto final, né? Isso. Confronto final, eu acabei alterando ele e criei uma série. Né? Agora é uma série chamada Crônicas Templárias. Isso. Quando eu escrevi Confronto Final, a ideia era de falar. Eu tinha uma ideia assim, de criar um thriller de ação, de espionagem, mas eu queria mesclar, então por isso que eu falo para ti que às vezes demora um pouco. Então eu queria mesclar um pouco esse thriller de ação com um personagem, um militar, né, um anti-herói, digamos assim, brasileiro, dos personagens. Eu acho que a gente tem muitos personagens, é possível criar muitos personagens interessantes. E eu quis criar esse personagem e mesclar a história com os Cavaleiros Templários. Então aí eu fiz, e aí demandou assim, um trabalho grande de fazer o que a gente chama de quebra de linearidade do tempo, onde você, tanto eu começo a história falando da queda dos Cavaleiros Templários, até os dias atuais, né, com sociedades secretas. E quando eu terminei a história, que era esse personagem, que é o Aquiles, ele tem que evitar uma guerra entre Brasil e Argentina, e há toda uma trama internacional em volta dos recursos naturais descritos no livro. Depois que eu terminei, poxa, eu criei uma história tão legal, criei uma série de personagens tão interessantes, assim, aí aquilo ficou na minha cabeça, remoendo, remoendo, remoendo. Tem Então mais, eu fui eles ainda estão criando, vivos. aí eu fui criando várias outras possibilidades para o personagem, a história acabou evoluindo e eu decidi, então eu vou alterar o nome do livro para fazer a origem, vou criar uma série. E aí eu chamei de Crônicas Templárias e escrevi um novo romance, o volume 2, chama-se Coração Negro. Ele já tem em formato digital, já está lançado lá na Amazon. Uau. E o formato impresso, ele deve estar já está na gráfica, eu só estou acertando detalhes de impressão, mas ele deve estar em começo de junho, acho que eu já tenho o livro impresso já. Aí é um livro mais, assim, todos que eu escrevi é um dos mais, assim, um dos mais trágicos assim que eu escrevi, é uma história, mas é muito interessante também,
essa amarração que é uma continuação do livro Confronto Final. Que legal. Para o pessoal que chegou agora, eu coloquei aí no meu Instagram lá o endereço do meu blog, onde dá para comprar todos os livros, só agora o Coração Negro, que não tem ainda lá. Né? Mas aí na Amazon acha, né, Alex? Na Amazon, em formato digital, para você ler pelo Tem. Kindle, sim. Sim. E você vai fazer. E agora, né, com a pandemia, não vai ter como fazer uma noite de autógrafos, uma coisa assim? Como é que você vai fazer? Então, exatamente. O livro já estava pronto no ano passado. A ideia era lançá-lo em novembro. Mas aí, como eu tive alguns imprevistos e depois adiei para março. E aí, em março, surgiu a pandemia. E como não há uma previsão de fazer, e eu queria realmente continuar assim, eu estou trabalhando já em outros projetos, e eu disse, bom, então eu vou fazer esse trabalho e vou fazer esse lançamento, e aí fica mais fácil de eu poder trabalhar e tal. E a hora que terminar, se tiver que fazer uma noite de autógrafo, fazer alguma coisa assim para celebrar, eu faço. Eu pertenço à Academia Tubaronense aqui da minha cidade, também Academia de Letras, né? Eu me reúno aqui, somos um grupo de 25 escritores. Não estamos nos reunindo, né? Mas antes da pandemia e agora quando acabarem, as coisas se acalmarem, a gente retorna para conversar sobre projetos de escrita. A Leila tá dando aí a sugestão da gente fazer um lançamento online. Podemos fazer sim. Uma live no YouTube, alguma coisa assim, né? Podemos fazer, estou à disposição de vocês aí. Então. E aí, depois disso, desse grande livro que se desmembrou e está se desmembrando, né? Veio O Segredo de Guerra. Eu ainda tenho na Isso, versão Alexandre Bittencourt. exatamente. É verdade, é verdade. Talvez um dia fique aí uma Inclusive, raridade olha, aí. gente, eu tenho ele autografado. Ha, 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 vocês não Que têm. legal, que legal. Segredos de Guerra é um livro que foge um pouco dos meus outros livros. Como eu te falei, eu É, acho que é legal o escritor se desafiar. Assim. Segredos de Guerra, ele é um livro mais filosófico. Assim, eu quis colocar um livro mais assim, filosófico, uma história alternativa, não tem um país, né? E também o personagem principal é uma mulher. Então, a protagonista, né? Que foi é uma difícil para doutora. você. Porque foge um pouco da sua linha, né? Apesar de Foge, ter foge. a guerra, mas não tem muito, não. Então, eu quis escrever um livro sobre uma possibilidade, né? A perspectiva de você realmente ter uma certeza de que você já viveu uma outra vida. Então, eu quis escrever. Esse livro, eu sempre tive uma vontade de escrever um livro sobre se passasse num centro de idosos, assim, né? Um local de idosos, não um asilo, assim, né? Mas Sim, uma espécie uma de casa de local de repouso. idosos. E isso, uma casa de repouso. E eu queria fazer isso, envolver uma história como a minha. Então, assim, por isso que a história, você tem nem sempre aquele primeiro insight, é o insight, então, é o insight que vai se tornar o livro. Né? Então, você tem a história, você vai mesclando as ideias, até você, não, acho que o caminho é por aqui. Mas mesmo assim, ainda não é incomum que você altere o desenrolar da história. Por exemplo, tem um personagem nesse livro que é a doutora Laura. Sim. Ela vai ganhando, ela foi ganhando, ela foi é interessante esse personagem. Ele foi ganhando espaço à medida que eu fui escrevendo a história. Foi Não é mesmo. incomum isso acontecer também, entendeu? Isso é comum você ver assim, ó, em novelas você vê isso, em séries você vê isso. Na construção de um livro também é comum. Então, às vezes você vê série que você vê uma primeira parte, sei lá, uma primeira temporada, o personagem tem um jeito, ele tem uma construção, ele tem uma elaboração, ele tem um perfil. Nasce em outra temporada, ele já muda, ele já tem uma construção para fazer isso, né? Você Sim. vê a construção do personagem num outro viés. Então, na construção literária, também isso é comum. Sim, às vezes ganha vida, né? Ele vai se transformando ali diante do enredo e da narrativa e você não consegue conter.
né? O personagem vai indo para um caminho que você não consegue segurar o cara, ele vai indo. É quase como se tivesse vida própria, né? E, às vezes não é racional algumas coisas que a gente escreve, por mais que a gente planeje, que a gente controle, porque isso é muito importante ser colocado, né? Que todo processo de escrita, ele é necessário planejamento. Tanto ter um horário mais ou menos ali, ou se não uma meta na semana ou no dia, não sei o que, assim, mas você precisa se concentrar e se dedicar àquilo ali, quanto todo esse processo que você falou, de ter um esqueleto, uma montagem dos personagens, uma montagem de enredo, uma pesquisa de vocabulário, uma pesquisa de época, né? Ou seja, precisa de todo um plano, mas às vezes o plano sai pela culatra, né? É, E às tem vezes. exatamente. Não há uma regra, assim, se você pegar, conversar com escritores que têm livros que têm um maior volume de vendas, ou livros mais. Se você perguntar assim, não há uma regra geral, mas há algumas coisas que são meio que uma convenção. A primeira, uma das mais importantes que eu já li e várias entrevistas de autores renomados, é que o ideal é que a história que você vai escrever, ela tenha você tenha uma ideia principal daquilo que você quer passar, a tua ideia que quer passar. Temas, olha, eu quero escrever uma história sobre uma médica, mas eu quero trabalhar a questão da possibilidade da reencarnação. Eu vou construir, posso mudar os personagens, posso mudar perfil de personagem, comportamento de personagem, mas a ideia que eu quero passar é essa. Então você constrói a tua história em cima daquela mensagem que você quer passar. Entendeu? Isso é muito interessante. Uma outra característica que todos os que eu procuro conversar ou estudar é que assim, você não precisa ser um professor de língua portuguesa, Não. mas é muito importante que você conheça o máximo possível da língua, então, que é um processo constante. Então, conhecer conjugação verbal, conhecer os verbos, diferença entre os verbos, né? Então, por exemplo, é diferente você falar sobre, por exemplo, ver e enxergar, amor e paixão, não são verbos, mas são características. Então, a construção de um texto, às vezes o leitor fala, me apaixonei pelo texto, mas porque ali há uma série de técnicas, há uma série de características que o escritor acaba colocando na história que a torna atraente. Tem várias, dá para fazer uma live só sobre questões importantes na criação de histórias, né? Que aí Nossa, tá você aí pode então. fazer. Você tem só duas, mas dá para falar Já aqui. vamos já deixar aí pré-programado já. É sexta-feira, amanhã, o Rafa da Filarte, não o Rafa Botter, que também escreve, né? Mas o Rafa da Sim, Filarte, que também escreve, entrou aí agora. E amanhã a gente vai falar também sobre o processo de escrita, que ele tem todo um projeto que também desenvolve essa questão do processo de escrita, né? certo. E realmente tem. Aí ele deu um tchauzinho assim agora. Na Ah, tá. verdade, o que acontece é isso. Tem algumas coisas que elas são imutáveis na hora da escrita, né? Mas tem outras que elas Sim. podem ir se adaptando. Por exemplo, a própria formação do personagem ou a formação do cenário, né? Mas agora não dá para você começar a falar sobre gatos e terminar falando sobre navios. Você até pode, Sim. mas você tem que ter ali isso como um tema, né? E aí, depois disso, você conseguir desenvolver para você chegar e não perder o fio da meada aí entre gatos e navios, né? Exatamente. Exatamente nesse sentido. Antes da gente voltar aí, ó, só vou repetir aqui que o Pablo ele está querendo saber quais são os livros. O primeiro é Espírito da Noite, depois O Último Sim. Inimigo, que são 2 volumes, um e dois. Depois O Navio Fantasma. Depois, o confronto final, ele se transformou nas Crônicas Templárias, que são Origem do Cavaleiro, e agora está saindo o Coração Negro, né? Isso mesmo. E esse que a gente está falando agora, que é o Segredos de Guerra, Segredos de Guerra. né? Então são Perfeito. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 livros, né? Estou trabalhando no outro livro agora já escrevi
4 capítulos, que é uma história sobre caçadores de baleia e bruxas. Uau! É uma história muito legal. Eu pretendo terminá-lo esse ano. Cara, Então, baleias e eu vou fazer bruxas. caçadores de baleia e bruxas. Assim, aqui tem uma armação. Santa Catarina foi um dos últimos estados, se não me engano, o último a ter uma armação de caça às baleias, né? Então, há toda uma questão do folclore açoriano, na questão das bruxas e feitos das bruxas aqui que tinham aqui no litoral. Então, eu estou fazendo um trabalho assim bem interessante de construção de personagens femininos na linha dos segredos de guerra, mulheres fortes, mulheres que têm assim, que é um desafio para mim também, né? E dessa coisa do homem do mar, assim também, né? Do Ou desafio, seja, né? Dos mistérios. parece que Um nesse livro muito novo livro legal. aí que você está trabalhando, você está tentando juntar meio que tudo aí, né, cara? Você está juntando. Então, aí o que acontece? Eu estou nesse projeto que eu te falei, eu tenho já todo o esqueleto dele pronto, assim, os personagens definidos, o livro pronto, muito material de pesquisa. O pessoal aqui que tem uma ONG, o Projeto Baleia Franca, está me ajudando bastante também. Aqui, o que aconteceu? A pandemia atrapalhou um pouquinho, porque eu estava em contato direto com eles e eles têm muito material. Mas aí, com essa questão da pandemia, ficou complicado, está fechado, na verdade, né? Está fechado. E Sim, aí esse encontro atrasou um pouco. Então, eu estou construindo a história das partes que eu já tenho pronta, eu já estou trabalhando nela. É que como tem o lançamento do Coração Negro, tem o lançamento de um novo site também, uma série de projetos e novidades aí que vão ocorrer nos próximos dias aí realmente o projeto de escrita eu diminuí um pouco, estou escrevendo, mas ainda diminuí um pouco esse projeto. antes da gente falar aí sobre esse projeto aí que você já começou, né, da editoração e tal, me fala uma coisa, você trabalha com TI, né, e você está escrevendo, e você está com esse novo projeto que a gente vai falar daqui a pouco. Como que você para o seu tempo para fazer todo esse processo de escrita? Como que você se organiza temporalmente mesmo para conseguir escrever? Então, tudo que você tem vontade de fazer, assim, você tem que ter um pouco de disciplina. Né? Se você não tiver disciplina, e o processo de escrita, ele te demanda um pouco de disciplina. Sim, Então, tem alguns escritores que trabalham, eu escrevo uma página por dia, 2 páginas por dia, eu demando 1 hora no período noturno, 1 hora e meia. Então, todos os dias, período noturno. E aí, nos finais de semana, no início da manhã, que é um período um pouco novo agora, que eu estou conseguindo fazer, o início da manhã, ou então um período nos domingos à noite, né? A partir das 6 horas até as 10 da noite, eu faço esse trabalho onde eu me dedico a um trabalho dividindo o tempo entre pesquisa e escrita. Eu sim, escrevo os personagens, então muitas vezes eu escrevo um texto sem adicionar os fatos históricos. Então eu escrevo diálogo, eu escrevo ambientes que eu tenho, a questão de a descrição dos personagens, e depois que eu termino isso, que eu tenho o material histórico pronto, aí eu volto no texto e insiro. Então, por isso que o texto ele não é uma construção, há um certo engano, as pessoas acham que, pelo menos comigo acontece assim, e pelo que eu já percebi, vários escritores assim também. Você tem um processo inicial, onde tu escreve, e depois tu vai, como se fosse fazendo aprimorando. e vai polindo o texto, exatamente. Período de dormência também é muito interessante, importante. Sim, Você deixa o texto precisa. adormecer um tempo e depois volta. Precisa. Eu estou nesse processo aí agora da reescrita e da revisão, né, dos textos. E quando você pega para reler, você, nossa, eu não acredito que eu escrevi isso, pelo amor de Deus, coisa horrorosa. Aí você lapida. Outra coisa também que é interessante é você pegar para uma pessoa, um profissional mesmo, né, para ler os textos, né, porque você falou Sim, mesmo que não precisa ser das letras. Obviamente que não, porque tem escritores sensacionais aí que não são nem das humanas, né? E escrevem isso. assim maravilhosamente bem. Mas eu que sou das letras, agora que eu
tô com a Dani aí comigo, que é minha revisora, a gente está trabalhando juntas, e ela me apontou coisas assim absurdas que eu escrevi. Às vezes você fica ali tanto tempo em cima daquele texto, né, que você fica cego diante do que você escreve, né? E você não lê mais, passa coisas assim que não passariam antes. Então, o pessoal tem essa visão muito romantizada da escrita, né? De que vai me surgir uma inspiração e eu vou É, sentar e vou escrever. Aham, exatamente. né? Exatamente. Discografia, de repente, né? A questão que tu falou ali que eu achei que tu foi feliz ali, que assim, eu olho o texto e ele já está na minha mente. Isso existe mesmo. E muitas vezes, durante o processo de construção, a gente tem muitos vícios de linguagem. E Tem. uma pessoa com uma leitura crítica, ela vai fazer com que tu observes esse teu texto e te corrija esses vícios de linguagem, aprimore, na verdade, características que tu pode aprimorar no teu texto, porque realmente a construção é sua, mas esse tipo de trabalho, ele é muito importante. Grandes autores, quando terminam uma obra, muitas vezes elas não são editadas, assim, isso é uma coisa que é legal, elas não são igual a filme, né? Ou igual a série também. Então, assim, o escritor termina um livro, e é feito um trabalho, revisão, e é entregue para algumas pessoas, normalmente críticos que trabalham muito próximos ou à editora ou ao agente literário, e fazem um trabalho de leitura e devolvem as críticas para o escritor, e ele muitas vezes não é incomum, ele refaz o livro dele, baseado, claro, na definição dele, e se baseia também nessas críticas, críticas no sentido de aprimoramento de texto. Não é incomum, isso é uma prática muito comum de grandes romances aí que a gente já leu aí. Sim. Alex, você escreve poesia? Não, na poesia não eu também gosto de ler muito, assim, poesia tem duas coisas, assim, eu acho poesia muito difícil de você escrever, eu acho uma coisa muito profunda, tem poesias que eu leio, assim, são muito, Mário Quintana, eu acho muito Foca, né? maravilhoso as poesias que ele escreveu, mas não eu acho que tem que ter eu não tenho essa habilidade, assim, os textos meus são mais longos, é um outro mundo, assim, água e azeite e óleo, assim, para Com mim, né? características, né, distintas. É, Características muito dentro distintas. de poesia. Sabe por que que eu perguntei isso? Porque a gente tem aí o poeta underline GH, tá falando assim, creio que para a poesia sim seja por inspiração. Eu acho que para qualquer tipo de texto, opinião minha, né? O tema inicial pode ser inspiração, né? Pode ser inspiradora de um fato que tenha acontecido, de alguma coisa que você tenha visto, de alguma coisa que você tenha lido, que você goste. Pode ser, o tema inicial pode ser, sim, inspirador. Mas, tanto num texto narrativo, ficcional ou histórico, como é o caso dos seus livros, quanto para um pequeno haikai, por exemplo, de alguns versos ali, 3 versos ou, sei lá, 5 versos, você precisa saber uma estrutura, você precisa condensar as ideias, precisa ter essa habilidade de condensamento, de musicalidade num poema, né? E, enfim, tem toda uma estrutura e algumas características da tipologia textual, né, que é necessário saber. Então, até mesmo a poesia, eu acho que a ideia primeira, sei lá, você brigou com o seu par, né? E você tá pé da vida e você quer escrever uma poesia. Tá, a primeira ideia você põe lá. Mas para você, aí vem aquele trabalho de lapidação. Uma poesia, às vezes, pode demorar uns 15 dias para ela ficar perfeita, né? O Pablo mesmo estava falando que ele começou a ter uma ideia de uma palavra, né, que agora eu já não vou me lembrar mais, mas através daquela palavra ele dividiu ela em 3 e essa única palavra já vai se distender numa poesia. Então, se ele tiver ainda aí, o Pablo, se ajudar a lembrar aí qual que é essa palavra, é um processo, a escrita é um processo. Seja ela longa, narrativa, né? E como, lá, obrigada, Pablo, amadurecer. Que ele pensou em amar, o duro e o ser, né? E são 3 pensamentos e isso ele está escrevendo através de uma palavra. Então, também a poesia bem escrita, ela demanda também
todo esse trabalho de escrita, né? E não é fácil escrever aqui no Brasil, né? Inclusive, esse é o É uma nosso aventura, é tema uma aventura. da É live, uma né? É aventura. É, a fácil. gente até falou um pouco, é verdade. Eu sou um otimista, assim, apesar de a gente passar por várias dificuldades, assim, o livro no Brasil ele é um produto meio caro. Há várias questões, assim, na verdade, né? Assim, desde a oferta para a criança no colégio, talvez de livros mais próximos à realidade da criança para trazê-la já desde pequeno com o intuito do desejo pela leitura, né? Como a questão até da própria distribuição dos livros, o preço dos livros, o Sim. fomento a você ter projetos de escrita para você desenvolver questões das nossas várias áreas do país como o nosso, tão rico de personagens, tão rico de plot, de história, de questões que eu acho que podem gerar material muito bom de literatura, não só em todas as áreas, poema, romance, sei lá, prosa e tudo, né? Em todas as áreas, a gente vê muito pouco, assim, né? Então, até ano passado, esse ano, tivemos aí grandes distribuidoras, grandes redes aí sofrendo grandes problemas financeiros, uma série de problemas, então isso também acabou atrapalhando, né? Então tem uma série de questões nessa área. Mas assim, eu sou otimista, eu vejo o número de livros no Brasil ele aumentou nos últimos anos, teve um aumento no número de leitores, mas a gente ainda lê muito pouco, assim, a gente poderia ler muito mais. E isso, na minha opinião, tem que começar com crianças. Se pegar uma É. pessoa que nunca leu já numa certa idade, não é impossível, mas é mais difícil. Acontece, inclusive com Segredos de Guerra, com muitas coisas interessantes, ele foi usado no curso de Direito da Universidade que eu lecionava, e várias pessoas que leram, como ele é um livro mais fino, um livro mais curto, as pessoas leram e foi usado no projeto de uma disciplina, várias pessoas, eu nunca tinha lido um livro, li o teu livro, gostei e tal. Só que bom, leia mais, leia os outros, leia outros Sim. personagens, que eu acho que realmente é uma descoberta, né? Acontece, mas eu acho que com crianças eu acho que é melhor. Acho que o caminho é você fomentar com crianças. Você pensa em escrever para criança? Fabiana, eu tenho um projeto de escrever um livro sobre. Eu tenho um filho de já tem 12 anos, mas eu escrevi um esqueleto, deve fazer uns 2 anos, das minhas experiências de quando ele era bebê, assim. Que Então, legal. até 3 anos. Assim. Então, eu escrevia, seria um livro curto de 150 páginas no máximo, de crônicas, assim, de coisas que eu me deparei como pai, que são muito interessantes. Assim. Talvez está lá guardadinho, talvez um dia eu Quem tire da sabe gaveta saia, lá e né? escrever. É um livro curto, fácil de escrever. Ou seja, o Alex, ele é um cara que, assim, a cabeça a milhão sempre, né? Porque tem esse projeto aí engavetado, que eu nem sabia, acabei descobrindo agora, olha só. Tem agora a gente falando aí sobre essa dificuldade no país, né? E as grandes editoras fechando, né? Vi um link hoje sobre a Saraiva. Então, Sim, assim, então. mas eu acho também que essas grandes editoras, elas não se adaptaram, né? É igual o mercado musical também, ele não se adaptou e aí levou uma rasteira. E está acontecendo a mesma coisa com as grandes editoras, porque agora o escritor ele tem que ser também um empreendedor. Ele tem que aprender um É, pouco de publicidade, de autopromoção e autoeditoração, e tem que ir atrás, e essa coisa independente está ficando cada vez mais amplo, né? vou te dar vou falar um pouquinho assim da minha experiência, do que eu acho que é legal, do que eu vivi aí, do que eu vivo em 20 anos aí, que eu escrevo os meus livros e faço o meu trabalho aqui. O que acontece? Existem várias maneiras de você chegar no livro final, assim, do projeto. A primeira delas, que é uma muito comum lá fora, em outros países, é você conseguir escrever um livro, você tem tá lá o teu projeto. O ideal sempre é que você faça o registro da tua obra na Biblioteca Nacional, para você garantir os direitos autorais, essa é a primeira coisa que você deve fazer.
Mas depois que você tem esse seu livro revisado e tal, um dos caminhos é você encontrar um agente literário. Um agente literário, no Brasil tem capitais aí, normalmente em grandes centros. Esse agente literário vai divulgar o teu livro junto a uma editora. Normalmente ele tem um vínculo com a editora, então o agente literário faz isso com a editora e ela vai fazer um contrato com você e vai ficar responsável pela tua obra. Então, Sim. ela fica responsável pelo marketing, esse é o caminho mais tradicional, assim. Então, pelo marketing, pela divulgação, vai fazer impressão. Ela assume, essa é uma das questões que é muito mais fácil para as editoras tradicionais comprar os direitos autorais de um best-seller lá fora e trazer para o Brasil e traduzir, do que eu pegar um escritor nacional que não tem ainda um livro de sucesso ainda, que não tem um romance de sucesso, e invista nele valor, dinheiro, impressão, distribuição e tal, e tal. Então esse é um dos caminhos, assim. O outro caminho é você encaminhar o teu original direto para a editora. Muitas têm projeto de avaliação, ela vai fazer o trabalho, se o teu livro for selecionado, você vai passar pelo processo e tal, e ela vai fazer o trabalho todo de marketing, editoração, criação de identidade da tua marca e tal. Um escritor vinculado a uma editora tradicional, normalmente ele ganha, isso varia de 3 a 10% do preço de capa de cada livro. Assim. Isso vai depender, isso é uma negociação. E é nesse segundo caso que você comentou, né? Isso. Outro caminho que tem, que essas grandes editoras e distribuidoras que tu citou, a Saraiva, a Cultura, estão passando por grandes dificuldades. O que surgiu no Brasil, tem várias agências literárias que fazem serviço. Então, por exemplo, aquilo que tu falou, o escritor, ele tem que conhecer um pouco de tudo, assim. Realmente, o ideal seria isso, mas às vezes o escritor, ele vai demandar um tempo grande em marketing, divulgação e promoção, e o negócio muitas vezes dele é escrever. A paixão dele, o negócio dele é escrever. Então, não dá conta, né? Às vezes não dá conta. Ele vive de escrever. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não consegue viver de escrita. Então, você tem que ter ali uma paralela e escrever e se autopublicar é bastante complicado, né? Isso. E aí tem realmente essas agências. Essas agências editoriais. Aí agora compra. Elas fazem o trabalho de criação de identidade visual, elas fazem o trabalho de curso, de aprimoramento, daquilo que tu falou, tem uma parceira junto contigo, uma pessoa te ajudando, um trabalho crítico, um trabalho sério para a criação do teu trabalho, até o projeto de fomento, por exemplo, para conseguir recursos para o teu livro, criação do público-alvo, que é muito importante também a definição do público-alvo. Então, a agência editorial ela faz isso. Até a questão de vínculo com as gráficas, para você produzir o teu livro físico, e muitas vezes te ajudando até com portais e tal, e te ajudando a tu comercializar a tua obra. Existem várias, esse é um segmento que está crescendo muito, tá, Fabiana? Muito, muito mesmo, assim. Então, esse é um dos trabalhos, esse é um dos caminhos. Um outro caminho também é aquilo que tu citou. O escritor pode ser ele pode se autopromover. Pode. Não é algo muito, não é extremamente simples, mas também não é projetar um submarino nuclear, assim. Você pode criar o teu livro, registrar o teu livro, contratar um bom revisor, contratar uma equipe, contratar uma agência de marketing, criar uma identidade. Você pode fazer tudo, assim, na verdade. Criar o teu livro e promover a venda do teu livro também. Sim. Então, por exemplo, a Amazon trabalha, falando assim de marcas, né? A Amazon trabalha com a questão digital. Assim. O livro digital é uma outra pegada que começou no Brasil aí em 2011, 2012, quando a Amazon mesmo forte veio para o Brasil. Né? Mas o livro digital, que todo mundo achou que ia pegar, que ia matar o livro físico, por exemplo, no Brasil, ele corresponde a um pouco mais de 1% da venda, na verdade. Entendeu? Nos Estados Unidos, ele é em torno de 10% a 15%, varia um pouco assim. Mas ele convive hoje com o livro. Né? Tem várias vantagens, o livro digital, e tem algumas desvantagens que algumas pessoas ainda gostam do livro físico assim também. Ele não, um dos motivos de ele não ter emplacado
é o preço dele, que ainda é um preço muito próximo do livro impresso. O livro físico ainda é. Livros, assim, mais de autores renomados, você vai comprar, você tem uma diferença grande. Autores mais independentes, na minha linha, realmente tem uma diferença grande, assim, de preço. Uhum. Mas o número de livros digitais é muito grande, assim, o volume é muito grande, a maneira é mais rápido de fazer, né? A própria Amazon te gera a possibilidade de gerar capa e tal. Então tem essas linhas. O Wattpad, que tu falou aí também, uma outra plataforma, né, de divulgação por partes, tu vai publicando o teu livro ali, né? Tem muita coisa ali. Aí vai do gênero de cada um, assim, né? Ali é um caldeirão de coisas ali que tem, né? Mas é uma outra oportunidade, um outro viés, uma outra via também, né? Alex, e à tarde o pessoal estava perguntando assim: as editoras brasileiras elas valorizam mais os escritores estrangeiros? Então, vou te dar minha opinião, eu vou te dar uma opinião assim, pessoal. Vou te dar minha opinião pessoal, né? Né? Vou te dar minha opinião do que eu acredito da minha experiência. Acho que nós temos grandes autores nacionais, excelentes, Temos mesmo. excelentes, mas nós temos uma dificuldade de promover novos autores. Eu não falo por mim, assim, eu falo por conversas com outros autores que também têm. Acho que tem muitos autores no Brasil que deveriam merecer uma oportunidade ou projetos que facilitassem a literatura. A Lei Rouanet foi uma esperança que eu tive, assim, mas Sim. eu não consegui colocar nenhum projeto meu, apesar de fazer livro de história, e tentei colocar O Último Inimigo, que era um livro que falava sobre a nossa história durante a Segunda Guerra Mundial. Infelizmente eu não consegui fazer, né? Mas, assim, acho que você poderia ter um certo incentivo, né, para você fomentar um pouco mais a produção literária no Brasil. Como eu falei para ti lá um pouquinho no início dessa pergunta, é que muitas vezes para uma editora, para ela poder, muitas vezes ela visa a questão financeira para poder se manter no mercado. Então, muitas vezes é mais fácil para ela, ou assim, não é mais fácil no sentido, é mais certo eu comprar os direitos autorais de uma obra lá fora, que já virou um best-seller, já é um best-seller lá fora. Então, o público já tem um público definido, vende bem. Então, assim, num leilão que ocorre de direitos autorais, é mais fácil eu comprar uma obra dessa, trazer para o Brasil. O escritor é novo, mas estourou lá. Então, eu trago para o Brasil, compro os direitos autorais e lanço aqui, que daí é mais fácil eu trabalhar isso em termos de marketing, né, do que eu pegar um escritor novo no Brasil, desconhecido, e fazer todo esse trabalho para criar esse... Isso Sim. Acontece, mas é mais rápido. Entendeu? É Então, mais difícil também, muito, né? É um trabalho mais falar árduo. assim, isso, só citar que você tem essa valorização, eu acho que fica um pouco a conclusão, ou a afirmação, ela carece um pouco mais de uma reflexão nesse sentido. É que você precisa viabilizar a obra. Sim. Então, imagine uma editora que pega um escritor que acredita, um escritor brasileiro, ou qualquer escritor brasileiro, investe no livro, investe todo num trabalho de marketing, tudo, e esse livro não decola, vamos dizer assim. Entendeu? Sim. O risco, muitas vezes, fica com a editora. Entendeu? Porque ela fez todo o trabalho. Então, por isso que a editora ela tem que, muitas vezes, conciliar, e tem algumas editoras hoje que têm projetos literários de parceria, que é uma coisa que a gente não comentou. Então, você manda o teu original para lá, ela assim, olha, ok, teu livro, ele se adequa nessa linha nossa aqui, nesse nosso selo editorial, que eu tenho selo para novos autores. Então, ela faz uma parceria com você. Então, você financia parte da obra, né? E a editora coloca o selo dela, aí tem toda a linha já de distribuição, tal. Não é um valor, eu já recebi convites para trabalhar com projetos com algumas editoras, mas eu não achei vantajoso financeiramente. Assim. Vai acabar a live, você acredita? Que falta 30 segundos? Quem sabe a gente deixa agendado, então, aí.
para mim foi um prazer aí falar contigo, assim, né? Nossa, e a Realmente me gente não falou apaixonei. nem metade do que a gente ia falar. Não, é. Quem Mas sabe assim, eu numa próxima a adorei gente você estar aqui tem. presente. Adorei a Para presença mim de todo também. mundo aí. Eu vou deixar salvo lá no YouTube assim que possível.